continuidade, estamos agora aqui na sala Gente da Terra. Aqui é uma sala que antes era um quarto, era um dos quartos da casa. O Casal Galáctica tinha vários quartos, esse aqui é só mais um deles. E hoje aqui nós temos a nossa exposição. Gente da Terra é uma homenagem ao povo que forma Tijucas. Uma cidade sem os seus habitantes não existe, não é uma cidade. Então nada mais justo do que homenagearmos esse povo tão alegre, tão trabalhador, que é o nosso povo de Tijucas. Então a nossa cidade, ela teve a primeira ocupação dela, que se tem notícia, ligada aos Guarani. Então nós temos aqui uma homenagem aos Guarani, principalmente aos Carijó. Nós temos aqui fotos, ilustrações e um pouco da história e onde eles estão hoje aqui na região. Nós temos Guaranis aqui bem próximo em Biguaçu. Nós temos Guarani aqui em bairro rural de Tijucas, do Timbé, e temos em Canelinha. São os nossos indígenas mais próximos. Mas para eles, essas divisões que nós temos municipais, estaduais ou internacionais, para eles não conta, O povo Guarani é um povo só. Então toda essa região aqui do litoral, sudeste, sul, partes do interior, tudo isso era território Guarani, indo em direção ao Uruguai, Argentina, Paraguai, tudo esse gentílico ali é a nação Guarani. E isso nós hoje não temos noção da importância dessa unidade do povo. A gente acha que o Guarani daqui do litoral não tem nada a ver com o Guarani de outra cidade do estado, ou que não tem nada a ver com o Guarani do Paraguai e Uruguai. Não, eles são um povo, a mesma língua. Então, aqui nós temos a nossa homenagem e ressaltar que eles ainda existem. Nos livros didáticos a gente vê muito que os índios parece que sumiram depois que vêm os europeus para cá e eles somem no livro didático. E não, eles permaneceram desde aquela época e até hoje, resistindo. Essa terra que afinal era deles, Os invasores somos nós. Mas isso é uma outra discussão. Temos aqui uma homenagem aos açorianos. Os açorianos, eles fazem parte de Portugal, Hoje é uma região autônoma, mas é ainda ligada a Portugal. E eles foram, os casais açorianos, trazidos para ocupar essas terras aqui setentrionais do Brasil. Eram terras que ainda não eram efetivamente ocupadas por Portugal, pelo menos não como deveria, para assegurar a posse. E qual era o objetivo dos açorianos aqui no sul? Era principalmente assegurar essas terras para Portugal, porque havia uma briga. A linha de Tordesilhas, ela passa bem aqui em cima, no litoral catarinense, praticamente em cima de Florianópolis. Então havia essa disputa entre a Espanha e Portugal até o século XVIII. Então por pouco aqui a gente não está no sul aqui falando todo mundo espanhol, porque havia realmente esse interesse da Espanha, depois da Argentina, em ocupar terras que hoje são Santa Catarina. Então os açorianos vieram e ocuparam basicamente o litoral e asseguraram a posse da terra. E aqui são até hoje uma herança muito rica, que nós vamos ver em outras salas, em termos religiosos, culinários, características do sotaque do litoral catarinense. Ele é bem característico de várias cidades, não só que fala-se muito do sotaque manezinho, mas se você olhar o nosso sotaque de Tijucas, ele é praticamente igual ao aquele nativo de Florianópolis tradicional, que é muito parecido com o da Palhoça, de São José, Itajaí. Então são várias cidades que têm esse fundo cultural comum, que é a cultura açoriana. Depois, no decorrer dos séculos, já indo ali para o século XIX, nós tivemos outras migrações para cá, para a nossa região. Os próprios açorianos, eles começaram a acumular certa riqueza, algumas condições sociais realmente melhores, e começaram a adquirir escravos, por exemplo. Então, nós temos aqui também um espaço dedicado aos afro-brasileiros, que são pessoas que vieram, muitos deles do próprio Nordeste do Brasil, alguns do Rio de Janeiro, mas muitos dos escravos que estiveram em Tijucas, trabalharam em Tijucas, já vieram numa época em que o tráfico de escravos ele era proibido. Então, ali a partir dos anos, na década de 50, do século XIX, vir escravos da África já era totalmente proibido. Então, houve o tráfico interno de escravos. Então, os escravos passaram a vir cada vez mais no Nordeste, em direção ao Sudeste e Sul do Brasil. No Sudeste para trabalhar nas lavouras de café e aqui no Sul para fazer diversos trabalhos,
como por exemplo trabalhar aqui no corte da madeira, escravos domésticos, escravos no porto. Lembra que Tijucas tinha uma frota mercante bem interessante, que já estava em formação ali no século XIX? Várias famílias já estavam adquirindo barcos, construindo, cortando madeira que vinha do interior daqui do município de Tijucas, onde hoje é Canelinha, Nova Trento, São João. Essa madeira era cortada em toras, amarradas e descia o rio Tijucas, até aqui a foz, e daqui eram embarcadas e iam para exportação. Então essas pessoas que trabalhavam, essas escravizadas, elas eram colocadas nesses postos. Então, cada vez mais passou a vir. Os escravos domésticos já era muito mais um sinal de status da família. Quanto mais escravos tivessem uma casa, mais rica era a família. E aí acabou que Tijucas, devido a essa importância econômica, acabou tendo essa herança muito rica também dos afro-brasileiros, que influenciou fortemente a nossa cultura. E até hoje, vários desses descendentes estão aqui na nossa região. Ainda no século XIX, vieram várias outras etnias da Europa, mas destacaremos aqui duas principais que formaram e formam hoje o nosso povo, que eram os italianos e alemães. Vários vieram no século XIX, alguns vieram no início do século XX. Tijucas, especificamente a cidade aqui, nunca foi uma colônia, efetivamente, de italianos ou alemães, mas como a cidade era uma das cidades que mais cresciam há 100 anos atrás, acabava por atrair esses imigrantes. O próprio João Bayer, por exemplo, ele morava naquela região de Brusque ali. Então, ele percebeu que aqui, que era o polo de crescimento, o João Bayer, ele sempre quis se dedicar ao comércio, e a cidade onde fervilhava o comércio era Tijucas. Então, ele veio para cá, e aqui ele realmente constituiu família, né? Criou seus filhos em Tijucas e aqui ficou até a sua morte. O Benjamin Galotti foi algo, né, um pouco parecido, porque ele aqui já tinha um tio dele, o Nicolau Galotti, que era padre, e aí esse padre emitia cartas para a Itália informando de como era interessante aqui a terra, como crescia e se desenvolvia. Veio o irmão do padre, que era o Caetano Galotti, e veio o sobrinho do padre, que era o Benjamin Galotti, veio com 20 anos, né, e aqui ele fez a fortuna. Nós vamos falar dele depois com mais calma. E assim várias outras famílias vieram, como a família Laus, que hoje é uma grande família aqui da cidade, que temos aí Laus proeminentes no estado. A família Feller, que é uma família grande hoje no nosso município, lá do bairro rural da Oliveira. Temos aqui ainda a foto, né, do seu Domingos Moresco e sua esposa, né, que tiveram também muitos filhos, muitos mesmo. E hoje nós temos Morescos aí descendentes que residem em Tijucas, artistas plásticos da família ainda, comerciantes. Uma foto ali da família Feller, que é bem elucidativa de como crescia uma família. O José Feller, descendente direto ali, filho de imigrantes. E todo mundo ali na foto, que vocês são ali descendentes do Feller, filhos ou netos, uma família que a partir de um casal, como crescia. Como era comum as famílias antes terem 10, 15, 20 filhos. Era muito comum, o próprio Benjamin Galotti aqui teve 15. Então, ali nós temos a foto da família Bayer, o núcleo original que veio para Tijucas. Também eles, uma família numerosa, grande. Aqui nós temos na vitrine alguns objetos ligados a essas famílias. A própria sala aqui também é uma homenagem a Tijucas, de uma certa forma. Aqui nós escolhemos um tom mais alegre, porque nosso povo é um povo alegre, festeiro. E um tom que remete um pouco dessa alegria é o amarelo. Mas não qualquer amarelo, é o amarelo IP. O amarelo IP simboliza uma árvore, o IP amarelo, que é um dos símbolos oficiais de Tijucas. E para finalizar aqui, né, nós podemos citar ainda as nossas paredes aqui. São paredes que possuem detalhes com a pintura original da casa. A partir dessa sala, é uma curiosidade, né, para quem visita aqui a nossa casa, cada parede, cada sala tem um recorte mostrando como é que era a pintura original do Casarão Galotti. Ele por dentro tinha paredes com várias pinturas relacionadas a motivos de plantas, né, motivos fitomorfos, que compõem esse ambiente que era muito leve antes. Só que com o passar dos anos do século XX, essas pinturas foram cobertas com tinta branca e só no restauro, em 2009, foi que essas pinturas foram descobertas. Vocês vão perceber isso no decorrer da nossa visita.